É isso aí mesmo, pessoal. O tio Sam tá atrás de você, você sabia disso? Eu sou o Gil Apolônio, esse é o canal Brasilis USA e nós vamos conversar um pouquinho, continuar a conversa que começamos hoje a respeito de imigração. Ontem eu falei um pouco sobre imigração ilegal. Eu quero só ressaltar que eu sei que existem casos da pessoa estar desesperada e tem as crises humanitárias, mas o meu foco aqui não é isso. O meu foco aqui é você, cidadão brasileiro, que não mora na fronteira com os Estados Unidos e que quer imigrar. Vamos fazer isso do jeito certo. E eu vou mostrar para vocês que o jeito certo é muito melhor e talvez até mais barato do que o jeito errado. Tá bom, gente? Vamos continuar a conversa aqui. Antes de eu continuar, eu quero mencionar aqui um comentário que foi feito ontem pelo Kowalski 296. Ele começa falando assim: olha, parece que entrar legalmente nos Estados Unidos é como uma pessoa querer ir para Marte. Quer dizer, para ele é impossível. Você vê muito nas redes sociais pessoas que entraram ilegalmente no país, pela fronteira do México, sem nenhum recurso financeiro, e hoje está legalizado, trabalhando e muitos já donos de empresas. Nova York lotada de imigrantes sem visa, alguns fazendo baderna com motocicleta sem registro, sem habilitação, e as coisas tipo assim. E ele termina: não vejo vantagem de entrar legalmente nos Estados Unidos. Então tá bom. Eu acho que ele não deve ter visto o meu vídeo até o fim, ele deve ter visto talvez um pedacinho só. E na verdade é o seguinte: não existe vantagem nenhuma em entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Existe gente que entrou assim e hoje está trabalhando em dono de empresa? Existe. É a maioria? Nem de perto. É a grande minoria que está nessa situação. E são pessoas que de alguma maneira conseguiram se regularizar. Essa aqui é a verdade. Tá? Não vou de novo entrar no assunto do asilo. Já discutimos isso ontem. Talvez eu faça mais tarde um outro episódio somente sobre isso. O que eu quero me focar aqui hoje é na questão da imigração legal para trabalho. Tá? Então a pergunta fica: por que os Estados Unidos iam querer você aqui? Você quer tanto vir para cá, mas e aí? O que você tem para oferecer para o país? E quando eu falo o país, eu não estou falando necessariamente o tio Sam, como eu tinha colocado na minha thumbnail ali. Mas eu estou falando o que você tem para oferecer para a comunidade, para as pessoas que moram aqui. O que você vai agregar? Porque se você pretende mudar para qualquer outro país, ou mesmo dentro do Brasil você mudar para um outro estado, você tem que chegar naquele outro estado com a proposta de oferecer alguma coisa. Eu sou de São Paulo, mas já me mudei para Sergipe, morei um tempo lá, trabalhei lá e ofereci os meus serviços como especialista em informática durante alguns anos. Tá? Foi uma experiência boa para mim. Depois, esse tipo de experiência me qualificou, por exemplo, para eu poder entrar na IBM. Então, foi uma experiência que eu achei que foi muito válida. Tá? E eu acho que quando você vai para outro país, isso aí você multiplica, sei lá, você eleva ao quadrado. A experiência que você tem por estar em um local diferente é inigualável. É uma coisa realmente muito boa. Então você tem que se perguntar: o que eu tenho para oferecer para esse país, para onde eu quero ir com a minha família? Tá? Aí você tem que pensar aqui: o que os Estados Unidos precisam em termos de pessoa? Tá? Então você tem que se preparar para atender essas necessidades, tá? Se você realmente quiser fazer uma imigração de sucesso. Então eu quero primeiro mencionar o que os Estados Unidos não querem de jeito nenhum. Primeira coisa, eles não querem ilegais. Porque aqui o negócio é o seguinte: eles são by the book, ou seja, seguindo as regras que está no livro. É a mentalidade deles. Tudo deles aqui é assim. Então, quando você faz alguma coisa ilegal, não é visto com bons olhos. Tá? Alguns até podem entender a tua situação. Ele veio porque não tinha jeito, estava sendo perseguido, atravessou a fronteira. Pode acontecer. A maioria não é esse o caso. Então, o país como um todo não quer que você venha como ilegal, porque isso causa muita dor de cabeça. Como está acontecendo agora, essa enxurrada de pessoas atravessando a fronteira, eles não têm controle nenhum de quem está vindo.
E nesse meio podem estar vindo criminosos. Tem muito político falando nisso. Não é como o Trump falou que é tudo criminoso. Isso é mentira. Não é isso que acontece. Mas que vai ter criminoso, vai. E na verdade o criminoso pode ser o próprio coiote, que entra com uma leva, sai, entra com outra. Percebe? E aquilo ali é um negócio de bilhões de dólares. Tá? Então não alimente crime organizado. E esse pessoal que é os coiotes era que antigamente eles eram traficantes de droga e descobriram que traficar gente dá mais dinheiro. Não caiam nessa. Então a segunda coisa que eles não querem é criminosos, por razões óbvias. E a polícia não quer ter que ficar correndo atrás de bandido extra. Os que já tem aqui são suficientes. Não precisa mais. E a outra coisa que também os Estados Unidos não querem é uma pessoa que vai ser dependente do sistema de previdência do país, ou seja, que vai depender de food stamp, que vai depender da saúde gratuita, de outras coisas desse tipo assim, sem pagar impostos, sem contribuir com nada. Ou seja, eles não querem pessoas que vão dar prejuízo para o Estado. Óbvio. O Brasil também não quer isso, tá? Nenhum país quer isso. Então não pense que é arrogância deles. Nenhum país quer que entre pessoas que vão dar só problema, só despesa e não vão agregar coisa nenhuma. Por isso que eu falo, o que você vai oferecer? Então faz uma lista, quais são as suas habilidades? Eu sou bom em marcenaria, ou eu sou um bom mecânico. Gente, tem uma procura gigantesca por mecânicos bons aqui. Eu sou um bom eletricista, ou encanador, ou eu sei fazer pizza muito bem. Gente, tem um monte de coisa. Se você tem uma profissão no Brasil, especialmente se você tiver uma profissão mediamente especializada, se você trabalhou numa indústria, se você trabalhou no comércio, você tem habilidades que são desejadas aqui. Porque o país tem duas grandes carências. A primeira carência é daqueles profissionais super especializados, tá? São os professores doutor, especialistas em TI, aquelas coisas todas. E a outra carência são aqueles profissionais não especializados, porque em geral são profissões nas quais o americano médio não está interessado em se envolver. Não quero dizer que nenhum americano faz, isso também não é verdade. Tem muito americano que põe na mão na massa, que faz faxina, que faz o trabalho pesado. Existe. Mas a maioria não quer. Então você tem vagas sobrando, você tem carência de mão de obra. Vagas no comércio, por exemplo, o McDonald's não consegue preencher todas as vagas. Então eles precisam trazer gente de fora, porque o americano médio não quer trabalhar no McDonald's. Ele só quer ir lá comer o McDonald's. Percebem como que é? Então, como é que os Estados Unidos selecionam a pessoa que eles querem que venham? Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou mostrar para vocês um site. Deixa eu mostrar aqui. Esse é o site do USCIS, que é o site da imigração, tá? Para falar sobre o emprego, quer dizer, o Green Card, ou seja, a residência permanente baseada em emprego. Então eles têm aqui 3 preferências, e aqui está descrito o que precisa, o que você precisa ter para se qualificar. Então a primeira preferência, tá? Ou seja, é o Employment Base One, tá? O emprego, quer dizer, a preferência baseada em emprego com primeira prioridade. São os aliens, ó, o alien aqui, vocês vão já acostumar isso aqui, o alien vai participar sempre aqui do nosso programa, porque eles chamam aqui de alien. Alien é estrangeiro, tá? Não é o marciano, não. Então é o alien, ou seja, o estrangeiro com habilidade extraordinária em ciências, artes, educação, negócios ou esportes. Professores e pesquisadores de destaque ou certos gerentes executivos multinacionais. Porque essas são pessoas, são profissionais de primeiro nível, altamente qualificados, altamente especializados, nos quais há uma carência muito grande no país, e os Estados Unidos têm intenção, têm interesse em atrair essas pessoas. Muito interesse, por sinal. Eu diria que hoje em dia a maior parte dos cientistas que trabalham dentro dos Estados Unidos não são americanos. Você vai ter muito indiano, você vai ter muito chinês, você vai ter
muito brasileiro, tá? Um famoso aí, o André Nicoleles, ele fez a carreira dele aqui nos Estados Unidos. Agora ele voltou para o Brasil porque uma questão patriótica dele, ele decidiu que ele tinha que devolver para o país aquilo que ele adquiriu. Que é uma possibilidade para você também, tá? A segunda preferência, tá aqui, o EB2, são os aliens, de novo aqui, os estrangeiros que são membros de profissões que requerem grau avançado, ou seja, tenha formação universitária, ou que tenham habilidades excepcionais, incluindo aquelas que podem requerer o que eles chamam de National Interest Waivers, o famoso NIW. Essas pessoas, porque nessas categorias que estou mencionando aqui, o EB1, EB2 e EB3, eles têm um requisito. Você tem que ter uma empresa que esteja disposta a patrocinar você. Vai ser o sponsor. Então essa empresa vai dizer para o governo, olha, eu preciso de um profissional assim, eu tenho uma vaga de emprego para essa pessoa. Então você pode aplicar para essa vaga que ele está patrocinando e vir trabalhar nos Estados Unidos como residente permanente. Aí você tem a terceira preferência. São os trabalhadores habilidosos. E aquilo que eu falei, se você é mecânico, se você é torneiro mecânico, se você é faxineiro, mas um bom faxineiro, tá? Profissionais em geral, que você tem uma formação média, um curso técnico, por exemplo, ou outros trabalhadores, tá? Que pode ser trabalhador de restaurante, pode ser trabalhador de hotel, pode ser um monte de coisa, pode ser trabalhador de vários tipos de profissões. Eu depois vou fazer uma outra live só explicando cada um desses, inclusive ressaltando, eu estou convidando a minha advogada de imigração, a doutora Tamis Gertner, vai participar de uma entrevista aqui e eu fiz algumas perguntinhas capciosas para ela estudar e ajudar a gente a entender o melhor jeito de trabalhar com esses processos de imigração, tá? Mas além desses processos imigratórios, e de novo vou repetir aqui, você tem permissão de trabalho de imigrante e de não imigrante. Existem as duas categorias. Essas que eu mencionei aqui são as de imigrante. Você vai vir de maneira definitiva com um green card para trabalhar nessa empresa. Em geral, o que eles requerem é que você trabalhe nessa empresa por pelo menos um ano antes de querer trocar de emprego. Claro, tem exceções. Se por acaso você viu que não deu certo, os estranharam tal, eles não vão cancelar o seu green card se você tiver um bom motivo para querer trocar de emprego. Agora, se você já veio mal intencionado, aí não vem mal intencionado, não dá certo. Aqui o outro caso que eu mencionei aqui são os vistos de trabalho temporário. Então são vistos de trabalho, você trabalhar em geral no período de 1 ano, tá? São muitos, eu não vou mencionar todos hoje, eu vou mencionar somente esses 3 aqui, tá? O H1B, o H2A e o H2B. Aliás, ontem eu cometi um engano. Ontem eu falei H1A e H1B, tá errado. É H2A e H2B. Nós vamos já falar por isso aqui. Então, o H1B, ele vai ter aqui a preferência especial. Então, quem vão ser essas pessoas? São pessoas que têm... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui tem um monte de alerta aqui. Deixa eu ver. Critério. Então, eles querem que você tenha um conhecimento teórico e prático da aplicação de um conhecimento altamente especializado, ou você tenha um bacharelado, ou seja, um curso superior, ou um grau mais alto, tipo mestrado, doutorado, e uma especialidade específica, ou alguma coisa equivalente. E também tem outros critérios, tá? Tem uma lista aqui de coisas. Eles querem que você tenha pelo menos 3 desses critérios. De novo, isso aqui é assunto para um vídeo só sobre isso, tá? Aí você tem essas duas funções aqui. O H2A, que é para trabalhadores da agricultura. Então você vai fazer o quê? Você vai colher laranja, você vai colher cereja, você vai plantar trigo, vai dirigir aqueles tratorzão, assim, aquelas... Então são profissionais para trabalhar especificamente na área agrícola, tá?
E você tem aqui o H2B, que é para os outros trabalhadores que não são da agricultura. Um exemplo, de novo, o McDonald's anda contratando um monte de gente. Não sei se eles estão usando o H2B ou se eles estão indo direto lá para o EB3. É possível que seja mais aquilo mesmo. E tem interesse, porque para eles, no fim das contas, é o mesmo. O custo é o mesmo. Isso aqui é uma coisa interessante. O custo de você fazer o H2B e o custo de você fazer o EB3 talvez não seja muito grande a diferença. Então, se você está decidido a mudar para os Estados Unidos, o EB3 pode ser mais útil. Se você quer conhecer o país, quer conhecer se você se adapta à cultura, se você se adapta ao estilo de trabalho no país, você pode fazer isso para experimentar. Você vai lá, deixa eu pegar aqui o H2B. Não agrícola, exatamente. Você vem para trabalhar, vamos supor, num hotel. Tem até ouvi esses dias um canal aí que o cara fez exatamente isso. Ele veio com a H2B para trabalhar no hotel no Alasca. E veio. Se você vai ter que trabalhar um ano para essa empresa. Se você gostar e se o empregador gostar também, ele pode ou estender esse seu H2B por mais um ano, desde que ele continue comprovando que não tem ninguém no país que pode assumir a função, ou ele pode pedir para você logo o EB3. Então, esse seu visto de não imigrante, você vai ajustar, que eles chamam de ajuste de status, para um visto de imigrante. Tá? Então, essa coisa, se você vem já com a intenção de trabalhar, na minha opinião, faz o mais sentido. Muita gente vem aqui para estudar, vem com o visto F1. E eu entendo, se o seu objetivo realmente é estudar, você quer fazer uma faculdade aqui, ou você realmente precisa aperfeiçoar o seu inglês aqui, é uma boa ideia. Porém, você tem restrições de trabalho extremas. Você só vai poder trabalhar 20 horas por semana durante o período de aula. Na maioria dos casos, você só pode trabalhar dentro do campus. Então, é uma coisa que eu só aconselho se o seu interesse realmente é estudar. E se você tem alguma reserva financeira, ou se você tem alguma pessoa que vai te patrocinar, que vai te bancar durante o teu curso. Fora dessa situação, eu não recomendo. Se o teu interesse é vir aqui trabalhar, essa é a situação. Ou você vem aqui com H2B, ou você já vem aqui direto para o EB3. Ou EB2, EB1, de acordo com a sua qualificação. Tá? Então, como é que eles selecionam? Primeiro, eles vão usar o interesse nacional, ou seja, quais são as profissões que estão precisando. E quando eu falo esse interesse nacional, isso pode ser um interesse local. De repente, a cidade de Nova York está precisando de padeiro. Então, eles vão abrir uma exceção especial para Nova York, porque Nova York precisa de padeiro. Então, você vai ter que atender aquele requisito. Você vai ter que ir para Nova York. Você não pode querer ir para Miami, porque é para Nova York essa função. Então, tem esse tipo de coisa. Bom senso. Qualificação profissional, essa é outra coisa que eles querem. E quando eu falo qualificação, não somente no sentido da qualificação acadêmica, mas assim, para disposição a trabalhar duro. Porque eles são muito assim, as leis trabalhistas aqui não chegam nem perto do que é no Brasil. O Brasil é muito paternalista, muito protetivo. Então você vai ter 13º, você vai ter férias, você vai ter você vai ter fundo de garantia, você vai ter multa de rescisão contratual, um monte de coisa dessa. Aqui nos Estados Unidos, a maior parte da legislação é mais voltada tipo assim, segurança do trabalho, isso é levado a sério, e o resto é, em geral, negociação entre as partes. Ou negociação entre a empresa e o sindicato, é sempre alguma coisa desse tipo. E o governo interfere pouco nisso. Inclusive de estado para estado você vai ver diferenças gritantes. O salário mínimo muda de um estado para o outro. Tem estado que o salário mínimo é $7. Aqui em Utah acho que é $7,50, coisa assim. Na Califórnia é $15. Um exemplo. Para compensar na Califórnia, os impostos são altíssimos. E tudo é mais caro lá. Então, talvez você ganhar $15 na Califórnia não valha tanto a pena quanto ganhar 7 em Utah. Tem que ver.
A outra coisa que os Estados Unidos selecionam é o imigrante que não vai dar problema. Eles não querem problema, eles não gostam de problema. É sério. Então tudo que eles poderem fazer para evitar problema, eles vão evitar. Então eles vão selecionar a pessoa que tem um bom histórico profissional, vão selecionar a pessoa que está procurando fazer as coisas pelo caminho certo. Essa é a maneira como os Estados Unidos trabalham. E eu vou dizer para vocês, o Brasil faz igualzinho em relação aos imigrantes, não tem diferença nenhuma, tá? Talvez não pareça tão pesado, porque a estrutura do Brasil também não é tão sofisticada para lidar com imigração e o fluxo migratório para o Brasil não é tão intenso quanto é o fluxo migratório para os Estados Unidos. A gente tem que botar essas realidades, mas em termos de requisitos, a grande maioria dos países vão ter requisitos muito parecidos. E você tem que ter isso em mente quando você quer mudar de país. Então, o que eu recomendo? Primeira coisa, se pergunte, por que você quer trocar de país? Depois de você se perguntar por que você quer trocar de país, você tem que se perguntar, o que eu tenho para oferecer? Pega um papel e anota quais são as suas habilidades. Eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso. Quais são as coisas que você precisa melhorar? Eu não sei falar inglês. Ou eu não tenho muita paciência. Ou eu não gosto de trabalhar pesado. Ou... Escreve as coisas. Usa o tempo que você vai esperar o seu processo de imigração correr para se preparar para isso. Isso vai servir até para você avaliar se você realmente quer imigrar ou não. E eu acho extremamente importante, porque tem muita gente que vem para cá e se arrepende. Tem gente que veio, atravessou a fronteira lá com um coiote, gastou a fortuna, chegou aqui e falou, não é isso que eu quero, vou embora. Valeu a pena? Então pensem nisso, tá? Por favor, se vocês tiverem perguntas, deixem nos comentários abaixo, tá? Essa live ela vai ficar postada aqui e vocês podem voltar quando quiserem, colocar os seus comentários, perguntar o que vocês quiserem, tá? O meu interesse é ajudar vocês. Eu quero ajudar as pessoas que querem vir para os Estados Unidos a vida da maneira certa, a não passar dificuldades que eu passei, mesmo vindo da maneira certa, tá? Porque eu quero passar a minha experiência e eu acho que tenho algo a contribuir. E você pode se aproveitar disso. Então tá, gente, terminando aqui essa live mais uma vez. Como eu disse, eu sou Gil Apolônio, do canal Brasílias USA, e estou aqui para te ajudar no que você precisar. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal para você poder saber quando eu estou postando coisa nova. Nessas próximas semanas eu vou provavelmente postar lives todos os dias, tá? Ou pelo menos eu vou tentar postar todos os dias. Eu tenho uma lista ali, ó, tá no meu quadro ali atrás, a lista dos vídeos que eu quero postar. Tem 8 vídeos já listados lá. E eu quero fazer no formato de live, por quê? Porque eu consigo fazer mais rápido. Eu não perco tempo editando, eu não perco tempo pensando o que eu vou fazer ou o que eu não vou fazer. Eu pego, faço uma listinha que nem essa aqui, no caderninho, e vou falar com, ó, o Alien, se prepara aí, Alien, para vir para os Estados Unidos. Tá certo, gente? Então tá bom, até mais e boa noite.